E eu vou fazer até um parêntese e vou fugir um pouco da pergunta, mas só para voltar, porque existem algumas ferramentas dentro do composto promocional que os gestores sofrem muito, né, por exemplo, que nem: "Ah, eu patrocino ou não patrocino", né. E a gente cai na pergunta lá de trás que é: o que que a sua marca precisa? O que que dessa plataforma de marca você está precisando trabalhar? Porque se você chegar à conclusão de que num determinado patrocínio você não vai conseguir agregar nada do que está te faltando nessa construção de marca, será que esse é o melhor uso do dinheiro que você tinha que fazer? Olá, espero que todos estejam bem. Eu sou Alan Amur e esse é o Desconstrói, um podcast sobre publicidade para desconstruirmos e construirmos conhecimentos juntos. Eu tenho a honra de apresentar Marielza Cavallari para trocarmos uma ideia sobre estratégia e marketing em empresas multinacionais e também falar um pouquinho sobre o contexto publicitário educacional. Mari, eu tenho falado nessa primeira temporada e não vou deixar de falar hoje nessa entrevista, que as primeiras perguntas são muito para te conhecer um pouco, para a gente se sentir conectado, né, com quem a gente está conversando, tanto eu quanto as pessoas que estão nos ouvindo. Então, vou começar com algumas perguntinhas e aí fica à vontade para responder, pular alguma, o palco é seu. Qual é o seu nome? Marielza, e as pessoas normalmente me chamam de Mari, né. Sua idade? Eu não falo, eu deixo a cargo de quem tá, me vendo, né. Uns dias mais velho, outros dias mais novas, depende do cansaço. Ótima resposta. Sua comida favorita? Ai, eu acho que o mundo tem muitas comidas boas pra eu gostar de uma só, mas eu gosto bastante de risoto. Sua música favorita? Eu também não tenho uma música só favorita, eu tenho alguns músicos e alguns cantores que são favoritos, assim. Acho que da minha fase mais adolescente, eu gosto bastante de Simply Red, que é bem pop, e eu gosto bastante de jazz, então sempre fui fã, né, dos grandes jazzistas, assim, mas eu sou bastante eclética, do tipo, se a música for boa, pra mim, MPB, eu gosto muito de várias músicas. Seu filme favorito? Ou seus filmes, né? Eu tenho um filme favorito, eu gosto muito de Matrix, por incrível que pareça, porque eu não gosto de ficção científica. Mas é que eu acho que Matrix é um filme muito mais de psicologia, de tomada de decisão e de desenvolvimento. E eu acho que tem uma frase em Matrix que sempre foi muito disruptiva pra mim, que no Matrix 1 ele fala bem no finalzinho de que se o ser humano prestasse atenção, ele na verdade, ele se classifica como ser humano, mas ele é um vírus, né. Porque ele destrói aonde ele tá até o final, e quando ele vê que não tem mais de onde ele tirar alguma coisa, ele começa a buscar outros lugares para ir, né. E toda vez que eu olho os movimentos mundiais, eu fico achando que, sabe, do tipo, tem muita coisa de verdade nisso. Então, assim, sempre foi para mim um filme muito impactante, né. E sua campanha publicitária favorita? Olha, é difícil escolher uma campanha publicitária favorita, né. Acho que a gente teve várias campanhas emblemáticas e disruptivas. Eu tenho algumas campanhas que, sei lá, que me marcaram, que me chamaram a atenção. A gente teve lá atrás, talvez nos anos 90 ou final dos anos 80, a campanha, do primeiro sutiã, que foi uma campanha muito marcante, a primeira vez que começou, né, a mostrar, assim, o lado das meninas e quanto algumas decisões são importantes, etcétera, e que eu acho que foi feita com muita sensibilidade, foi muito comentada, muito marcante naquela época. Uma campanha que não teve tanta veiculação, assim, mas foi uma campanha da Pirelli que mostrava o Ayrton Senna e o Nelson Piquet juntos, assim, e que a música de fundo era uma música italiana que chama Il Mundo, e que falava nunca antes na história o Brasil tinha tido 2 pilotos tão fantásticos de Fórmula 1. Então eu acho que, a campanha publicitária, ela não ela não é uma coisa isolada do contexto do país, da cultura, sabe. E eu acho que cada vez que ela faz isso, ela estabelece muito relacionamento. Então eu acho que eu não tenho uma campanha preferida, eu teria que pensar em várias, mas essas 2 são campanhas que me vêm, assim, muito como top of mind. Mari, qual a sua trajetória acadêmica e profissional? E aí, pergunta um pouco genérica, mas assim, o que você estudou na faculdade? Quanto tempo de experiência você tem? Se a gente pudesse te definir, se existe uma definição, acho que, né, uma mulher de negócios, talvez, mas os diferentes lugares que você trabalhou. E aí, se você se sentir à vontade, eu sempre falo isso também, é importante, mas qual desses lugares você mais gostou e qual talvez você menos gostou?
Como formação, eu sou formada em administração de empresas, então eu fiz graduação em administração de empresas. Eu fiz mestrado em administração de empresas também, só que aí com ênfase em gestão mercadológica e comportamento do consumidor. Eu fiz os dois pela EASP-FGV aqui em São Paulo. E um pouco diferente de muita gente que faz administração, eu queria fazer administração desde que eu entrei no ensino médio. E porque eu comecei a me preocupar com o que eu queria fazer de faculdade e eu gostava de duas coisas. Eu gostava de gente e gostava de processo. Então eu entendi que o que talvez mais respondesse a essa minha afinidade era administração. Então eu fui para administração realmente consciente. Eu prestei vestibular em duas faculdades e era isso, né? A posição particularmente do meu pai é que já que eu ia fazer administração, eu deveria fazer em um lugar que me agregasse bastante conteúdo. Então essa foi mais ou menos a minha decisão. E curti muito o curso que eu fiz, assim, curti muito a minha época de faculdade e eu acho muito importante não só a parte de sala de aula, mas toda essa parte acadêmica, discente, viver mesmo, né, o que a faculdade te dá, assim. Então, como formação é isso. Hoje eu penso mais proximamente num doutorado e penso muito num doutorado ligado à gestão de marketing internacional, marketing e consumo. E dentro desse processo ainda de desenvolvimento de conhecimento, aí depois a gente faz vários cursos que são complementares, mas acho que como formação acadêmica, especificamente esse. Aí falando um pouco da minha experiência profissional, né, eu também diria que eu sou uma pessoa de negócios. Eu acho que eu sempre me vi como, eu sou extremamente team worker, e eu sempre me vi como uma pessoa interessada em fomentar crescimento do negócio, crescimento do mercado, crescimento de parcerias. Então acho que, assim, eu gosto de negócios mesmo. E não entrei na faculdade por causa de marketing, eu entrei na faculdade por causa de gestão e de pessoas. E daí comecei a entender que eu gostava do que significava mercado, do que significava estratégia, e daí ao longo da faculdade eu fui me direcionando mais para esse lado. Eu trabalhei em algumas empresas, mas acho que os meus maiores tempos de casa foram mesmo na Pirelli Pneus do Brasil e Latinoamérica. O Brasil coordenava toda a América Latina. E depois também na Kellogg's. E foram experiências bem diferentes, né? Porque eu comecei trabalhando com bem durável, com uma marca corporativa muito forte, e marcas de produto menos significativas, né? E daí, meio que ao final do meu mestrado, eu fui para uma empresa que se definia como uma empresa de marcas e de nutrição, e que foi um conhecimento muito complementar, mas muito forte dentro de operação mercadológica mesmo assim, né? E aí trabalhei menos tempos em algumas outras empresas, mas acho que toda experiência que a gente passa é importante para o nosso crescimento. Nesse processo, eu trabalhei fora do país algumas vezes, dentro do meu período de Pirelli. Então, assim, em Pirelli a gente, no Brasil, já era coordenação da América Latina, então a gente já tinha muita interação com os demais países para ponto de venda, para definições de comunicação de produto, para várias coisas, mas em geral a gestão de marketing era por país mesmo, os nossos orçamentos eram cada um. Aí eu trabalhei um período em Milão, na matriz, e dentro da área de comunicação, e naquele momento dentro da área de comunicação global e comunicação para a Europa. E esses primeiros expatriamentos tinham meio que a função meio de alinhamento, desenvolvimento, conhecimento não só da cultura corporativa, mas de como se faziam as coisas, né, ou como se aplicava as diretrizes de marketing para você poder desenvolver depois as unidades, né. Então, em Milão foi uma cidade muito legal de conviver. Eu acho que teve um aprendizado muito diferente de trabalho na matriz. Você tem um ritmo diferente, você tem um grau de exposição fortíssimo, e ao mesmo tempo você vai sendo muito capacitado, porque você vai tendo uma visão muito globalizada. E é engraçado você estar na Europa, porque meio que o seu telefone toca, né, bem cedo, é a Ásia, que já está mais ou menos na metade do dia. Aí vai chegando na sua metade do dia, é a Europa. Quando você já está ficando cansado, começa a tocar as Américas. Então assim, parece que você nunca para, porque você está meio no meio do mundo, né. Aí depois de Milão eu voltei para o Brasil, e aí um outro momento eu fui para a Venezuela, e aí para alinhar algumas coisas da unidade Venezuela mesmo com a operação da América Latina. E foi uma outra experiência muito, muito significativa, porque o ponto de gestão da equipe, de coordenação e desenvolvimento das pessoas era difícil por questões culturais na Venezuela. O venezuelano é extremamente amigável, ele é extremamente caloroso, mas N questões que são sociais e de formação, né, são um pouco desafiadoras no sentido de criar propósito, inspiração, direcionar o time inteiro para o mesmo lado, né. Então foram experiências muito complementares, porque em uma delas eu estava vendo
muito o que a empresa queria como um todo e muito o meu próprio desenvolvimento. Não é que na outra não era o meu próprio desenvolvimento, mas era um desafio completamente diferente, que é como eu dou sentido para aquelas pessoas, né? E em seguir o objetivo que a organização quer que seja seguido e que seja feito do jeito que tem que ser feito. E aí você começa a aprender que nem sempre as pessoas vão fazer as coisas porque você falou que tem que fazer assim. As pessoas vão fazer as coisas se elas entenderem o propósito que existe por trás dessas coisas, né? E se elas estiverem comprometidas com isso. E aí começa a ser um pouco a percepção de que é muito diferente você fazer a gestão de alguma coisa do que liderar alguma coisa. E eu diria que assim, na Europa eu tinha um relacionamento muito bom com todo mundo, mas o europeu, sei lá, tem um ritmo muito parecido com o do paulistano. Então eu tinha excelentes relacionamentos profissionais e uma vida pessoal que era um pouco mais solitária, eu não diria, mas assim, é menos envolvida, né? E na Venezuela era engraçado, porque somos todos latinos. Então assim, eu tinha uma vida profissional de vários desafios, muito mais por essa questão de gestão, mas muitos brasileiros expatriados, então eu quase vivi uma vida de colônia, e aí eu tinha uma vida pessoal com vários amigos muito diferentes, né? E a gente vive sempre esse dual, né? O profissional sendo ali ponderado junto com o seu pessoal. Mas acho que, se eu respondi a sua pergunta, acho que é isso. Eu gostei de todas as experiências nesses 2 expatriamentos, mas acho que eles tinham objetivos e me deram desenvolvimentos muito diferentes. Num deles muito mais de competências técnicas, no outro muito mais de competências, né, soft ou de liderança de equipe. E depois, o resto das minhas experiências internacionais são sempre de reuniões internacionais, de defesa de planos, de desenvolvimento de estratégias, mas aí eram sempre exposições internacionais menores, ou porque eu estava indo para o país para trabalhar diretamente, né, quando eu estava coordenando mais de um país, ou para defender planos, então aí eram experiências mais curtas, né. Qual é a sua definição pessoal de o que é o marketing e para o que o marketing serve? E aí, né, a gente não está em sala de aula, então sinta-se à vontade para trazer de uma forma, enfim, bem subjetiva. Primeiro, para mim, marketing, né, se for pensar na tradução literal, é mercado, né? E aí a gente cai num lugar do tipo, ok, e o que é mercado, né? E para mim, mercado são pessoas. Então, para mim, marketing é uma disciplina que usa todo o conhecimento, né, psicológico, social, etc., das pessoas, né? Mas que trabalha para pessoas. Então, para mim, marketing, se eu tivesse que simplificar, são pessoas. E esse relacionamento entre as empresas, as suas marcas, os seus produtos para essas pessoas. Acho que é isso. E aí tem um texto, né, a gente não está em sala de aula, mas tem um texto bem antigo que fala do que é marketing. E o autor diz que uma das primeiras pessoas que chegou na definição do termo de marketing mix, ele chegou nesse termo porque ele via o profissional de marketing como se fosse um bartender, que dependendo do que você quer beber, ele misturava algumas bebidas e tentava do tipo resolver o que você estava querendo naquela noite ou naquele momento, né? E aí ele olhava para as pessoas que ele via no mercado e ele falava, essas pessoas são mixers também, dependendo da situação que acontece, elas misturam algumas coisas e apresentam uma solução. E eu gosto dessa analogia, porque é isso, o mercado são pessoas, você tem variáveis que interferem nesse processo de troca, né? E eles não são sempre os mesmos, né? Falando um pouquinho sobre um dos temas, né, que compõe talvez o marketing, que é a publicidade. E aí acho que 2 perguntas, mas também quebradas. Então, qual a sua percepção sobre a importância da publicidade atualmente no Brasil? Como ela é feita hoje pelas grandes empresas? Eu acho que a publicidade é sempre muito importante. A publicidade está no campo do marketing tático, né? Ela já está ali no processo operacional do marketing. Mas a publicidade rege essa informação, esse conhecimento, essa proximidade. Então, eu acho que em qualquer momento a publicidade é muito importante. Eu costumo brincar que assim, lá atrás, quando você tinha, né, na Idade Média, que você ia para o centro da cidade e você fazia trocas, né? Então eu tenho ovos e você tem leite e a gente troca. Você já tinha publicidade, só que ia todo mundo para, né? Na verdade, você tinha mais distribuição, porque ia todo mundo para o centro da cidade e você trocava. Só que a partir do momento que esses núcleos começaram a crescer, como é que eu faço você saber que eu tenho alguma coisa para trocar com você, né? E para mim, a partir desse momento, a comunicação e a publicidade, elas são fundamentais dentro desses relacionamentos entre empresas, marcas e pessoas. Então, acho que elas sempre vão ser importantes.
E eu acho que ela continua sendo muito importante hoje. Não sei se por todos usada da melhor maneira possível, mas essa construção de relacionamento, de conteúdo, até de entendimento, eu ainda vejo isso como fundamental. Então, assim, mudam os meios, mudam as formas, né? Se a gente for pensar na idade da minha avó, acho que cinema fazia isso, depois televisão, e de repente a gente está no digital, mas a gente está tendo mudança de meios. Mas a gente ainda precisa dessa comunicação sendo estabelecida. Só que as gerações vão mudando, então hoje as pessoas vão atrás do que elas querem, mas a publicidade ainda precisa continuar construindo conteúdo e pelo menos mostrar um lado da história, entendeu? Então eu ainda acho que é muito importante, e eu só não sei exatamente, acho que a maioria das empresas anunciantes a cada dia estão sendo mais desafiadas para como elas usam isso. E às vezes eu vejo o mercado né? Então as pessoas andando mais rápido do que as empresas se atualizam para fazer as coisas, e às vezes até mais rápido do que o mercado acadêmico mapeia tudo isso, mas ainda entendo a publicidade como uma ferramenta de conexão muito importante. E acho que até pegando um gancho na sua própria resposta, né, e talvez olhando pelo ponto de vista das empresas, né, acho que você falou, talvez a grande maioria ainda utilize isso de uma forma, a gente não tem dados para comprovar, mas talvez efetiva, ou que vá levando as empresas para o sucesso. Só que a gente também vê, e aí talvez em outros episódios do Desconstrói a gente vai ouvir outras pessoas falando, talvez como a publicidade sendo muito importante e todos partindo desse ponto, né, concordando com esse fato, mas talvez até pela agilidade do mundo, pelas mudanças tão rápidas, pelas diversas soluções possíveis que a gente tem hoje na publicidade ou com a publicidade para endereçar algum objetivo de marca ou de mídia, enfim, seja lá, ou até de negócio, claro, se perdendo um pouco no meio do caminho. Então, né, partimos de a publicidade é importante, e aí acho que a segunda parte da pergunta, né, e por isso toda essa explicação mas será que, e aí de novo, a gente não tem dados para comprovar, mas assim, pelo que a gente sente e vê, será que as marcas hoje, e até as grandes, médias e, enfim, pequenas que a gente conhece, estão usando a publicidade com efetividade? Ou estão só meio que tentando de preciso estar em todos os lugares, preciso que as pessoas me vejam? Mas será que de fato elas estão captando a atenção das pessoas, sendo notadas, construindo um termo, né, que a gente usa às vezes, que é a disponibilidade mental? De, por exemplo, Maria Elza não precisa de um produto agora, mas você vai ser impactada por uma marca e isso vai grudar na sua cabeça ou até no seu inconsciente, e quando você estiver num ponto de venda, você vai lembrar daquela marca porque era a campanha que te chamou a atenção, era a comunicação que grudou na sua cabeça, e talvez ela seja a sua primeira escolha para aquela solução, né? Então, muito problema e solução. Eu acho que tem uma coisa que você está falando, e que, assim, o se perder um pouco, se eu estou num mundo em movimento, com muita coisa nova surgindo, e fazer parte disso uma certa tentativa e erro que me traz algum aprendizado, eu particularmente não sou contra. E eu acho que às vezes é isso, você não vai ser louco, mas se você disponibilizar uma parte do seu orçamento para apostar em algumas coisas, eu acho que faz parte desse aprendizado. Então eu não acho que, talvez, se a empresa tem consciência disso, eu não acho que ela está perdida. Eu até vejo isso com bons olhos. Acho que faz parte de apostar em algumas coisas, né? Agora, apostar em tudo é meio uma questão de apostar em nada. Então, o que eu tenho um pouco de medo, às vezes, e aqui é o que você falou, não só a gente não tem dados, como de repente pode ser uma afirmação meio liviana, mas a gente vive hoje uma pressão muito por fazer diferente, fazer inovação, fazer todo dia. E às vezes requer bastante ousadia, né, mas também muito conhecimento em suportar parte dessa pressão e falar assim, não sei se eu quero fazer tudo isso e tudo ao mesmo tempo, e sabe, do tipo, porque eu preciso postar, porque eu preciso dizer que eu fiz, né? E esquecer que, e não que as empresas esqueçam, né? Mas esquecer que, assim, o que é que eu estou precisando fazer para esta marca, para este produto, para essa linha de vendas? No final das contas, é um negócio, eu tenho que dar resultado, eu estou indo atrás de alguma coisa. E claro que as empresas que a gente vê tendo bons resultados estão longe de fazer isso, mas eu sinto muitas vezes a pressão do dia a dia por fazer muita coisa, por trazendo sempre muita inovação, muita troca, e de vez em quando tem uma questão de que, assim,
Que curva é essa de vendas? Quanto é que é o resultado agregado marginal de eu ter tanta inovação assim? Como é que isso funciona para o consumidor? Como é que é esse relacionamento, sabe? Então, de vez em quando, eu vou mais na onda do que tem a ousadia de me perguntar, né, se eu realmente preciso de tudo isso. Isso falando no geral dentro do marketing. E se a gente vai para dentro da propaganda, eu acho que tem uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer, que são os pontos de contato, né? Então, assim, para cada segmento de mercado que você tem, você vai ter pontos de contatos que são diferentes. Mesmo que hoje a maioria deles sejam digitais, mas provavelmente não vão ser 100% das mesmas ferramentas. Quer dizer, que tipo de segmento tem o Pinterest entre a sua segunda mídia social, que não são todos os segmentos que tem, né? Então, eu acho que uma coisa que a gente não pode perder nesse relacionamento do planejamento de marketing e da publicidade é o entendimento de quem é o meu público-alvo, né? E eu não preciso que todo mundo saiba de mim, mas eu preciso que o público-alvo que eu quero conversar e que eu identifiquei, que eu levo uma solução significativa para ele, esse público tem que me conhecer, tem que saber o que eu estou oferecendo diferente dos outros. E para esse público, eu preciso entender não só a rotina dele, que às vezes pode ser meio caótica, mas que vai ter de alguma maneira algum tipo de padrão, né? E para isso hoje o Big Data me ajuda um pouco a entender esse tipo de coisa, né? Mas também entender quais são os pontos de contato que são relevantes, né? E dentro do que você falou, existe um processo que é o que eu estava falando. O conteúdo é muito importante, eu não sei se eu vou te comprar agora, mas eu preciso ir entendendo, é um relacionamento, né? E daí a gente cai talvez já em ferramentas ou em coisas básicas como um funil de conversão, mas eu não quero ir por aí. Eu quero entrar na questão específica de o ponto de contato sempre vai ser importante e eu preciso entender qual é o uso que eu faço disso. E grande parte do meu orçamento tem que estar por trás de cobrir esses pontos de contato que são relevantes e por mais que seja difícil, entender quais são os pontos de contato relevantes para o momento em que talvez aquela sua necessidade ou aquele seu desejo seja mais perceptível por você, né? Porque eu posso te impactar no momento em que você ainda não está pensando em me comprar, mas que que parte da sua atenção tem a ver com aquele assunto, tem a ver com aquela categoria, tem a ver com aquela necessidade, e eu registro alguma coisa ali que fica na sua cabeça, e isso não vai mudar. Se você for para a teoria de comportamento do consumidor lá de trás, ele já te diz que dentro das suas buscas, e uma delas muito importante são as internas. E parte das internas não são só suas experiências, são talvez as coisas que te impactaram e que ficaram ali registradas, né? Mas eu acho que por trás de tudo isso tem esse entendimento de ponto de contato. E aí, ponto de contato é uma coisa muito ampla. Para o seu cliente, para a pessoa que está no mercado, para as pessoas, ponto de contato é qualquer coisa. É assim, é a mídia social que tem talvez uma celebridade ou uma subcelebridade falando dela, é a exposição que você fez no ponto de venda, é o quanto a embalagem que eu percebi ou que eu manuseei foi importante. A única coisa que eu tenho que entender, e que hoje em dia é um pouco mais complexo, porque os caminhos dos meus consumidores são muito diferentes dentro desse day part, é um pouco qual deles são mais relevantes, né, para essa construção de percepção de valor, que no final das contas é o que a gente está buscando. Então, eu acho que o que amarra tudo isso que a gente nunca pode perder de vista é quais são os pontos de contato e quais são os relevantes. Aí a tentação que eu estava dizendo no início, que eu acho que a gente tem que conseguir ser forte para resistir, eu não tenho que cobrir 100% dos pontos de contato. E eu tenho que entender quais são os mais relevantes. E talvez não tenha que usar 100% do meu orçamento para isso. E preciso mesmo entender se o meu maior problema na conversão da venda está na sua falta de informação ou está em algum outro lugar, né? Então, por isso que eu volto à questão do mixer. Porque dependendo de onde está o problema, você vai usar ferramentas que são diferentes. Mas falando particularmente na publicidade, eu acho que esses 3 pontos são importantes. Entender dentro do seu público ou dentro desse mercado quais são os pontos de contato relevantes, quais são os relevantes frente ao tipo de solução que eu te trago, porque podem ter muitos pontos que são relevantes, mas você não vai estar conectado comigo para falar daquele tipo de solução naquele momento, né? E quanto de verdade eu preciso colocar de orçamento ali, porque eu vejo às vezes essa pressão por tempo levar as empresas à repetição, sabe? Eu vou para o histórico porque eu conheço isso, essa é mais ou menos a distribuição, é isso que eu faço isso. Em que momentos você se pergunta se essa distribuição de orçamento que você está fazendo por tipo ou de e-mails ou por tipo de ferramentas de promoção, além da propaganda, são os melhores, né?
Eu sei que a gente faz isso, né? Mas do tipo, muitas vezes, do tipo, eu vou levando o que eu já sabia que eu estava dando certo. Mas a minha questão é, será que a dosagem está certa? Será que eu preciso continuar gastando tanto dinheiro quanto eu estou gastando? Ou às vezes, será que não é o momento de eu gastar um pouco mais de dinheiro do que eu deveria estar gastando? Eu acho que daquilo que você falou, essa é a interferência que eu mais sinto que preocupa mais hoje em dia. Quer dizer, um time que está ganhando não se mexe, mas eu preciso entender por que ele está ganhando e entender para onde ele está indo, né? E as pessoas trabalham com tanta pressão que às vezes falta um pouco de tempo para esse racional mais claro. Com certeza, eu acho que até só um comentário sobre essa parte final da resposta. Em time que está ganhando não se mexe, mas esse time também satura, né, alguma hora. Então, tem ali um seu limite de custo-benefício, de retorno, né, de investimento e retorno para esse padrão ou esse modelo que está funcionando. E voltando um pouquinho para suas experiências profissionais, e talvez você já tenha respondido uma boa parte dessa pergunta, mas acho que é válida de qualquer forma. Você falou muito sobre, talvez, um dos seus maiores desafios, tanto na Pirelli quanto na Kellogg's, é a gestão de equipe. Né? Principalmente na Pirelli, ali nos diferentes exemplos no mercado, né, europeu e aqui no mercado latino-americano. Então, acho que a pergunta é um pouco genérica também, mas mais para entender quais foram os seus maiores desafios liderando, e aí acho que liderando mais pensando na Kellogg's, uma área de marketing para o Mercosul, e na Pirelli tendo um pouco esses diferentes pontos de contato, né, como você falou sobre gestão de equipe, mas né, talvez como era o seu dia a dia no mercado europeu, quais eram os desafios daquele mercado, porque né, você falou, a matriz, acho que grandes, ou as decisões estão lá e elas se permeiam para as outras, e qual era a diferença talvez na Venezuela, enfim, então um pouco de desafios nessas duas grandes empresas, e aí uma um pouco mais como líder de fato de uma área, Mercosul na Kellogg's, e essas diferentes experiências na Pirelli. Tá, eu acho que a gente precisa ponderar que, como tudo isso é ao longo de um desenvolvimento de carreira, eu tinha responsabilidades e momentos muito diferentes, não só do que eu estava fazendo, como realmente meu momento ali dentro da estrutura como um todo, né? Então, na Europa, ou em Milão particularmente, era muito mais o desenvolvimento das minhas competências mesmo. Então, o relacionamento, a empresa tinha umas 3 ou 4 agências diferentes, entre agências de eventos, a agência mesmo de comunicação, que a seu tempo a gente chamava de above the line, né, que esse é um termo que está meio que sumindo, mas dos investimentos de mídia massiva, e também o relacionamento com a equipe de produto, porque quando você fala de pneu, você está falando de um produto que é muito técnico, né, e o trabalho de lançamentos. Então, na matriz eu estava mesmo sendo desenvolvida para entender algumas competências, capacitar melhor alguns dos meus conhecimentos e entender o modelo da empresa para essa gestão de comunicação integrada, digamos assim. E aí tem essa questão da matriz, de você conhecer quem são os líderes, né, não só das linhas de produto, como das marcas, como mesmo do composto assim, das principais agências e das principais vozes de investimento. E um pouco essa questão de te colocando em exposições. Então, você acha que você só vai meio de caderninho, que nem aluno, para prestar atenção, mas as pessoas estão ali. Então, naquele momento, eu estava ajudando a desenvolver projetos de lançamento e eventos dentro da Europa. Então, eu tinha contato com outras unidades, mas era muito do tipo despacho de material, aprovação de material, entendimento de equipes, essas coisas. Mas também já estava sendo preparada para depois vir aqui liderar esses mesmos processos na América Latina. E aí aconteciam coisas de vez em quando que era do tipo, então, você revisou aquela apresentação? Revisei. Você entendeu o que aconteceu? Entendi. Então tá bom. Então vamos lá que você aproveita e apresenta pro time da engenharia. E você olhar e falar assim, não, como assim? Eu apresento pro time da engenharia, eu não vou apresentar nada pro time da engenharia, né? E o pessoal olhar pra você e falar assim, a gente tá aqui, se você se perder a gente vai te ajudar, mas a única forma que você tem que aprender é fazer isso, né? Então ali era bem uma fase ainda de desenvolvimento inicial de carreira, mas que vai te ensinando que a única forma que você tem de entender onde você é sentando na cadeira, né? Então, acho que esse é um primeiro momento. Quando eu vou para um outro momento de Venezuela, que eu estava lá, na verdade, para ajustar os procedimentos e fazer o time, né, trabalhar alinhado do mesmo jeito que o resto da América Latina, era quase como uma liderança indireta, porque eu tinha ido ali como uma função meio de train the trainer, né? Mas de tanto responder as dúvidas deles, quanto mostrar porque era importante que alguns procedimentos fossem alinhados, num time que me recebeu muito bem,
mas que se tinha questões culturais e de motivação e até questões ligadas à própria economia e política do país, que você só começa a entender o que significa isso dentro de marketing e gestão internacional quando você realmente vive isso, né? Então, hoje esse é um tema que você sabe que eu gosto muito, mas que você não tem muita noção na prática de como ele acontece, a não ser quando você senta lá. E é nessa hora que você começa a ver como isso interfere no próprio comportamento, no que é, nos valores, como as pessoas trabalham, etc. Então, aí foi a primeira vez, como eu te disse, que eu comecei a perceber que, assim, nem todo mundo vai trabalhar só porque você disse que, assim, ó, essa é a sua descrição de cargo, é isso que você tem que fazer, é assim que você tem que fazer. No final do dia, ele pode não concordar e fazer uma coisa diferente. Então, assim, como é que você entende por que ele está fazendo diferente? E, acima de tudo, como é que você leva essa pessoa a valorizar que aquilo é importante para um todo, né? E é quando você começa a perceber que é isso, ela tem que comprar a sua inspiração, né? Não que você tenha a obrigação de inspirá-la, mas ela tem que entender qual é o propósito disso tudo. Então, acho que a Venezuela me deixou esse tipo de resposta. E aí, quando você me pergunta sobre equipes de Mercosul, eu acho que a gente tem 2 momentos. Tem, primeiro, uma coisa que eu acho que é muito importante para todo mundo que está em início de carreira pensar. Quando você vira gerente e você tem abaixo de você coordenadores, assistentes, etc., em geral, essas pessoas fazem parte do processo e você passa a ser responsável por ver a atividade como um todo. Você é a pessoa que amarra essa atividade, então você tem que garantir que o projeto que está na sua mão está saindo do jeito que era esperado a partir da junção de cada uma das partes, né? E as pessoas esperam de você que você filtre algumas coisas e que ela tenha informação focada para ela fazer. Muda muito a gestão quando você deixa de ser gestor de analistas, assistentes e coordenadores e passa a ser gestor de gerentes. Porque os gerentes, eles já têm autonomia, eles sabem o que eles têm que fazer, eles conhecem as atividades, né? O que eles esperam de você são diretrizes, são filtros. Então, assim, não sei se eu preciso saber de tudo que está acontecendo de você para cima, mas eu preciso saber das coisas que vão impactar a minha tomada de decisão. E se eu vou fazer a atividade do jeito A ou do jeito B, essa é uma decisão minha. Então, acho que a primeira grande tentação, quando você começa a ser um gestor mais sênior, é entender que a atividade não está mais na sua mão. E que você precisa confiar no seu gestor ou nos seus gerentes. E se você não confia neles, a pergunta que você tem que se fazer é por que não? E o que você tem que resolver para fechar o gap que está te gerando... assim, essa passa a ser a sua responsabilidade. Desenvolver essas pessoas para que elas também sejam seniors e estejam mais completas, né? Entender que várias coisas estão acontecendo acima de você, mas quais são as importantes para o seu time realmente chegar no melhor resultado que ele pode chegar e quais delas, de repente, não têm o seu tempo, né? Entender que ser um bom gestor não significa necessariamente passar tudo para baixo, né? E pode ser que as pessoas te confrontem sobre o fato, mas nós somos amigos e você não vai me contar? E aí cada um tem um jeito, mas acho que a relação de trabalho também, de vez em quando, requer... cada um tem um jeito, eu sou muito direta, requer dizer assim, não, eu continuo sendo sua amiga, mas existem responsabilidades inerentes à minha posição, que se você entende, a gente vai ter uma limitação de troca de informação. Esses confrontos são difíceis, né? Porque de vez em quando as pessoas não conseguem separar essas coisas, mas aqui tem uma questão pessoal de como cada um resolve isso, mas do ponto de gestão, eu acho que o grande sentimento que qualquer um que já passou por isso pode falar é você passar a ser um diretor ou um gestor mais sênior significa entender que a atividade tem que chegar a resultado atendendo o que foi esperado dela, quais são os indicadores que ela tem que atender, mas que o gerente tem autonomia para fazer do jeito que ele quiser. E se você não confia nele, você tem que entender o que você vai fazer, né? Então, assim, primeiro, isso você sente mesmo dentro da equipe só Brasil. Se você era só um gerente, você passa a ser diretor, já muda muito nessa perspectiva. E a sua responsabilidade, que até o momento que eu acho que você é gerente nem sempre você tem isso claro, que é assim, se você não concorda com como as coisas estavam sendo feitas, é sua responsabilidade do ponto de vista de direção mapear o que a empresa te pede, né, o que está sendo feito e onde você acha que você tem que chegar e o que tem que mudar. Essa briga é sua. Os treinamentos que você precisa trazer para capacitar a sua empresa, essa também é uma responsabilidade sua. Então, assim, visualizar o futuro para que você continue tendo uma equipe de alta performance e o que falta nela passa a ser sua responsabilidade. Então, assim, esquece que você tem que fazer a tarefa, porque a tarefa você vai demandar do gerente, mas foca em levar essa equipe para o crescimento mais para frente. E nem sempre você tem essa visão tão clara quando você senta na cadeira, né? Mas às vezes você precisa sentar na cadeira para também entender.
E aí, quando eu fui para Mercosul, eu acho que a minha, e particularmente naquele momento, aquela que chamava de Mercosul, o que eu acho que hoje ela chama de SOLA, que é South of Latin America, né? E os mercados que estavam sobre a minha gestão era Brasil, Argentina e Chile. E aí, assim, nessa experiência particularmente, eu tive uma experiência muito legal que é, a Kellogg's é líder de mercado, naquele momento era líder de mercado em quase todos os mercados de cereais pronto para comer no mundo, né? Red Sweet Cereals. Mas em alguns mercados não, né? Você nem sempre é líder em todos os mercados, particularmente aqui no que era Mercosul, no Chile não. Mas no Brasil e na Argentina sim. E a empresa é uma empresa de uma mentalidade de liderança, aquela que se define, acho que até hoje, não sei, mas se definia como uma empresa de marcas. Então assim, você respeitava a estruturação de branding, de experiência única desse branding fortemente. E uma empresa muito orientada pela nutrição e pela como ela deveria agregar valor dentro desse processo. Só que aí você vai para o mercado onde você não é líder. E a estratégia de liderança não é a mesma estratégia de guerrilheiro, né? Ou, se for para ser mais, né, correto, assim, de desafiante nessa história toda. E é difícil você falar para uma matriz, para uma empresa que é líder, sei lá, na América Latina inteira, que em determinado mercado, talvez a estratégia tenha que ser diferente, porque lá você não é líder. Porque a empresa, ela está buscando, de uma maneira geral, sinergia, quer dizer, que é uma operação de marketing global, é eu tentar fazer as adaptações necessárias, mas garantir o padrão na maior parte do tempo, porque eu estou buscando uma experiência única. E aí você alinha plano, você vê tudo que você pode fazer para mais de um mercado. E de repente, as ações até cabem, mas a forma como você vai executar essas ações precisam ser diferentes. Algumas das variáveis desse marketing mix vão precisar ter uma atuação diferente para tentar buscar um resultado. E cabeça de líder não é cabeça de desafiante. Então, para a pessoa que está na defesa desses mercados, é uma operação difícil, porque você precisa tentar. Você nunca vai ter muito tempo para aquele mercado, para apresentar, então você tem que defender planos da sua área. E se você vem com estratégias diferentes, a primeira pergunta é por que você não está fazendo isso de uma maneira mais padrão? E algumas das ações que os seus concorrentes fazem com você de vez em quando, a empresa te questiona para fazer no mercado onde você não é líder, porque ela não consegue pensar com uma cabeça diferente de líder. E esse foi um grande aprendizado, porque de vez em quando, ou você precisa pedir autorização para, então tá bom, podemos testar nesse pedaço para ver que se der resultado a gente expande? Então assim, o que te desafia é, então como eu consigo, de maneira objetiva, mostrar para a empresa que talvez a gente precise ter uma estratégia. Eu vou tentar buscar a maior padronização possível, mas que talvez eu precise de um plano operacional ligeiramente diferente, porque naquele mercado eu não estou sendo líder. Esse é um primeiro ponto. O segundo, a gente cai aí de novo nas equipes, porque culturas diferentes, estruturas sociais diferentes, toda equipe sabe o que tem que fazer. Todo mundo tem um format padrão para responder. No final do dia, todo mundo vai chegar na informação de plano que você tem que chegar. Mas os tempos, os compromissos, as dúvidas, os horários de reunião e etc., muitas vezes são diferenciados porque culturalmente e socialmente a equipe que você tem num país é diferente do outro, né? E aí vem um desafio de você conseguir também adaptar isso, porque você vai conversar com as suas equipes na maneira que é necessária para tirar o melhor resultado delas, mas talvez você tenha que trabalhar em planos de construção de time multicultural, sabe? E aí você vem para a gestão multicultural, quer dizer, como é que eu consigo formar um time de alta performance, sabendo que, sei lá, a base estrutural tá na sede desse bloquinho que é no Brasil, e que você vai ter talvez coordenadores, operadores e equipes muito menores nesses outros países, que essa é uma tendência, né, cada vez maior, mas ainda assim essas pessoas se sentem, ainda que elas estejam só em duas ou só em uma num determinado mercado, elas ainda se sintam partes e amparadas numa equipe maior. E aí, de novo, vem a sua responsabilidade com o desenvolvimento de equipe e do desenvolvimento de uma equipe de alta performance, né? E como é que você adequa as diferenças sociais e culturais para esse tipo de coisa. Então, acho que são momentos e são aprendizados diferentes. Me parece desafiador. Nem um pouco fácil. Mas a gente aprende na dor também, né? Pegando, né, a gente falou muito sobre o lado da empresa, suas experiências também, a gestão, enfim, interna, talvez, das corporações, das instituições. E aí, acho que só expandindo um pouquinho a pergunta, um gancho, pro lado do consumidor. E qual o ponto de vista que eu queria tentar trazer? Tem até um podcast proprietário do Spotify, que chama Upbeat Brasil, que fala muito sobre publicidade e, enfim, o poder da comunicação em áudio. E aí uma das entrevistadas,
uma Chief Creative Officer da W McCann aqui no Brasil, que é a Mariana Sá, se não me engano, e ela tem uma fala muito bacana que eu queria tentar trazer e incorporar aqui na pergunta, que é, às vezes as marcas, e ela falava muito sobre os meios diferentes, mas a marca é uma pessoa que usa roupas diferentes, então, né, o propósito, o ponto central, os valores centrais seria o mesmo, mas você entende ali como se comunicar e usar aquele meio da forma mais efetiva ou da melhor forma para o seu, né, ponto central. E aí, saindo um pouco de meios, mas na verdade falando sobre comunicação em geral, e aí principalmente pegando a Kellogg's, talvez, como liderando aí o Brasil, a Argentina e o Chile, e aí ligado à comunicação para o consumidor, né? Você falou que as diferenças culturais, sociais, né, era já presente e muito viva internamente na empresa, então o que dirá quase que, né, nas populações. Então como que a Kellogg's conseguia, além do tigre, que é super famoso, enfim, levar a sua mensagem central nessas diferentes áreas, né? Então, como que ela conseguia, não a Kellogg's em si, mas como era feito esse dia, essa tomada de decisão de, cara, a gente precisa falar meio que parecido em todos os lugares, porque, né, a nossa instituição quer passar essa mensagem. Mas como também eu adequo para a coisa fazer sentido na Argentina, fazer sentido no Brasil e no Chile. Pergunta-me de $1 milhão, né? Mas Sim. eu acho que o que a gente vê na maioria das organizações internacionais, existe um lado de, né, se a gente for pensar de uma maneira resumida na plataforma da marca, né? Então, assim, você tem uma questão de posicionamento, né? Então, você já está entrando com aquela marca no mercado, e eu concordo muito com o que a Mariana Sá, como você mencionou, fala, que eu acho que isso aí vale não só, inclusive, para diferentes mercados, eu acho que ele vale para diferentes meios, né? Então, se eu sou uma marca, eu converso no podcast de uma maneira, eu converso no YouTube de outra, eu converso na televisão de outra, eu converso no evento de outra. Mas eu sou essa marca em todos eles, né? Então, super concordo com a analogia que ela fez. E eu acho que essa é uma das primeiras grandes preocupações. E eu vou fazer até um parênteses e vou fugir um pouco da pergunta, mas só para voltar, porque existem algumas ferramentas dentro do composto promocional que os gestores sofrem muito, né? Por exemplo, que nem, eu patrocino ou não patrocino, né? E a gente cai na pergunta lá de trás, que é, o que a sua marca precisa? O que dessa plataforma de marca você está precisando trabalhar? Porque se você chegar à conclusão de que num determinado patrocínio você não vai conseguir agregar nada do que está te faltando nessa construção de marca, será que esse é o melhor uso do dinheiro que você tinha que fazer? Então, assim, nem sempre a gente pensa na melhor maneira de medir essas ferramentas, mas, ou seja, voltando em cima do que você está perguntando, eu acho que vale para diferentes países, vale para diferentes meios, mas falando de países e vamos responder pela Kellogg's, mas eu acho que talvez, não sei se é o que você quer, se não for ser dita depois, mas assim, eu acho que tem um exemplo de Pirelli que talvez seja mais tangível até, mas falando de Kellogg's. Primeiro, então vamos voltar ao posicionamento, ou seja, as marcas, se eu vou lá para a base, elas têm alguns benefícios, né, especialmente os diferenciais, e elas se destinam a determinado público porque ela atende algum tipo de necessidade ou busca ali, né, ou desejo ali dentro. E aí ela tem a sua essência, que responde isso, algumas associações, ou seja, se for bem simplista, e tenho lá a sua missão e visão. Eu vou entrando nos países com essas marcas para atender, porque eu entendi que essa necessidade também está lá e que essa marca pode atender a isso, certo? Então você falou assim, tá bom, então o Sucrilhos, ali liderado pelo Tigritone, ele exemplifica tudo isso. Àquele momento, o Sucrilhos era uma marca posicionada para crianças em fase de início escolar, crianças de 7 a 11 ou 12 anos mais ou menos, com uma base muito nutricional do que você precisa para um bom desempenho de aprendizado naquele momento. Então, sobre essa perspectiva, eu vou para todos os mercados com essa proposta, né? Talvez o Tigritone vá na escola de uma maneira e de outra maneira em outros países, porque o dia escolar é diferente, mas ele está focado nesse tipo de coisa. E na maioria das vezes, para essas marcas que eram muito icônicas, ou em algumas empresas são chamadas de Power Brands, por exemplo, ela vai ser isso, e você vai buscar inclusive a sinergia de custos. Assim, eu vou fazer uma propaganda de uma maneira geral para a América Latina de alguma coisa que faça muito sentido para essas crianças na América Latina inteira, e vou tentar otimizar esses custos que eram normalmente os mais pesados, de produção e etc. Depois mídia, cada um vai gerenciar o seu, né? Então você já tinha essa busca, dá para a gente conseguir uma campanha, essas necessidades são mais ou menos similares e etc. Aí, vamos discutir uma coisa que, assim, quase na América Latina inteira, se você for falar por grandes mercados, o México é um grande mercado para cereal,
Se você fala de futebol, funciona para Brasil, Argentina, para México, né? Mas não funcionava para Venezuela, que é um mercado de beisebol, né? Ou melhor, cujo primeiro esporte naquele momento era o beisebol. Infelizmente, a Venezuela hoje passa por muitas perdas e talvez não seja mais um mercado tão significativo. Aí, você começa a gerenciar as exceções. Então, eu vou para essa aplicação, mesmo não sendo líder no Chile, o Sucrilhos continua oferecendo exatamente isso, ele se destina a esse público, ele tem a sua necessidade e cabe o que eu estou projetando como comunicação. Então, tá legal. Só que na Venezuela, não. Então, aí, se a Venezuela é um mercado em que ela consegue, dentro do seu orçamento, pagar uma adaptação, então eu vou ter uma versão talvez pelo mesmo tema, a marca levando os mesmos, né, os mesmos propósitos, a mesma mensagem naquele momento, então eu estou unindo a mensagem que eu estou trabalhando naquele período da marca na América Latina inteira, só que ela vai ser executada através de uma performance do beisebol e não através de uma performance de futebol. Então, a gente tenta sempre isso, ou seja, você vai por buscar todos os pontos que são parecidos e aí vai administrar os que são diferenciados. E aqui o grande risco, quer dizer, que você não entenda numa maneira às vezes meio imperialista, de que assim, eu sou o meu mercado, o que serve para mim vai ser aplicado em todos os mercados. Isso normalmente é um erro, e é um erro em organizações que são mais etnocentristas, e aí é mais difícil de brigar. Às vezes você tem até um retrabalho, tipo, aplica, vê que não funcionou para depois corrigir. E às vezes esse é o custo, cost of doing business, né? Mas, em geral, o ideal seria estar aqui não vai funcionar, e aí a decisão é, vou com a propaganda ou não vou com a propaganda? Ou não vou com a propaganda que é regional, e aí vou substituir isso por outras ferramentas do composto promocional que talvez me levem ao mesmo resultado. E essas tendem a ser um pouco, às vezes, decisões que são corporativas. Não sei se nesse primeiro momento respondi a sua pergunta. Respondeu. Usando só o exemplo que eu ia dar de Pirelli a seu momento, e aí a gente já tem muito tempo, mas a Pirelli teve uma campanha muito bem sucedida. Eu não lembro agora de quem era a agência, daqui a pouco pode vir, mas assim, a pergunta era uma performance de um atleta olímpico, né, negro, e assim, ela traduzia muito toda a analogia de performance, de controle e de tudo que a marca queria passar. E ela tinha sido uma campanha absolutamente veiculada, que deu muito RP, então assim, ela tinha gerado muito boca a boca, inclusive. E aí a ideia era, vamos trazer essa campanha para o Brasil. E aí, naquele momento de país, a presidência perguntou, pode existir algum tipo de preconceito velado, algum tipo de discussão de por que esse tipo de coisa? E aí a gente falou, não deveria, né, pelo perfil do Brasil e pela qualidade com que a mensagem está sendo passada. Mas a questão é, será que culturalmente ela vai ser decodificada da maneira que ela deveria ser decodificada, né? E naquele momento a empresa resolveu que ela ia investir um determinado valor em pesquisa de mercado com diferentes segmentos, não só os segmentos que eram seus segmentos alvos, mas segmentos de mercado que poderiam até não ser o seu alvo, mas que poderiam influenciar essa percepção de marca. E a gente fez desde focus grupos para entender as pessoas discutindo aquela proposta de mensagem, e depois a gente fez alguns testes de campanha veiculada, né? Então, assim, você chamava as pessoas para assistir, na verdade, avaliar um seriado, alguma coisa assim, passava propagandas e depois avaliava, inclusive, a propaganda. E o que a gente descobriu naquele momento, que apesar do brasileiro ter várias questões de preconceito que ele nem sempre expõe, né? A campanha era tão fácil de decodificar a questão de performance, de resultados e do que significa ser, né, um atleta olímpico, e ele particularmente era um atleta super plástico e etc., que a gente teve quase nenhum ruído, sabe? As pessoas sentiam aquilo, então assim, o medo de que não pudesse se entender aquilo com o bom gosto que ele foi feito e com o que ele queria passar, não foi visto. Então assim, aí a empresa optou por passar a campanha, e ela realmente foi uma campanha que trouxe um resultado muito bom. Não sei o que seria hoje, porque acho que o fato que completa isso que me fez mencionar são dois. O primeiro é, às vezes você precisa ter cuidado sim, e às vezes você precisa entender a realidade daquele país, não só cultural, mas também social, para entender se aquela campanha, apesar de tudo que está por trás da mensagem que você quer levar, se ela vai ser decodificada, né? Esse é o, Sim. assim, esse talvez seja o número 0 da comunicação, de vez em quando a gente esquece disso, mas a gente precisa lembrar. E nesse momento você tem duas decisões, ou você não vai,
Se você não tiver segurança, então não vai. Então muda, vai para outra campanha, faz um negócio mais mainstream, né? Ou então testa. E aí você vai precisar trazer parte do investimento para esse teste. Você só precisa ter certeza que você não vai desconstruir o investimento final de mídia para fazer esse teste. Então essa é uma outra decisão que não teria cabimento, né? Sim. Mas se é uma campanha que você acha que pode trazer muito impacto, talvez valha a pena fazer. E o outro ponto é que o mercado vai mudando. Então, talvez o que você aprendeu lá atrás pode não ser mais válido para essa geração e para o contexto político-social do país, por exemplo, hoje, né? E aí, valeria de novo a pena você entender, mas a gente evoluiu muitos anos depois disso, a gente já não teria mais essa preocupação. Não sei. Porque a cultura e a sociedade também vão ser influenciados por novos fatos. Então, eu acho que a gente tem ferramentas para usar e eu acho que a gente não deveria abrir mão delas em algumas situações. Se você sentir... eu ouvi uma vez num treinamento de gestão de publicidade que eu estava fazendo, de uma especialista em comunicação de uma agência americana. Ela fez alguns testes de briefing, pré-aprovação com a gente, etc, né? E eu lembro que eu estava num grupo pequeno que não aprovaria a campanha. E ela perguntou, por que você não aprovaria? Eu falei para ela, eu não sei, mas eu não tive tempo de raciocinar porque eu não aprovaria, mas eu acho que eu não aprovaria. E daí, como parte desse exercício, ela fez a gente fazer algumas outras atividades, que entre elas era, tá legal, então pega o seu briefing, pega o problema e pega a campanha, né? E agora cruza tudo e vê onde é que se você consegue responder o ruído que você sentiu. E aí a gente achou, e realmente ela tinha um problema, mas que não era tão facilmente perceptível. E aí eu lembro que ela falou uma coisa, o seu maior desafio na vida vai ser o fato que normalmente você não tem de hoje para amanhã para decidir, né? Normalmente você tem de hoje de manhã para hoje à tarde para dizer para a agência que você vai liberar ou não vai liberar. Ela falou, mas se você tiver... Ela falou assim, respeite o sleepover. Ela falou assim, porque muitas vezes você tem tanta experiência no seu mercado que o seu cérebro, ele já detectou alguma coisa que racionalmente você não consegue verbalizar. E você pode ter um risco grande de aprovar alguma coisa que depois vai te dar ruído. Ela falou, só que o seu maior desafio na vida cada vez mais vai ser o fato de que assim, você não tem o de hoje para amanhã. Ela falou, então aí, como é que você pode superar isso? Ela falou assim, faça a sua lição de casa. O briefing não é só para agência. O briefing é também para você ter certeza que eles estão te entregando o que você pediu. E é só que às vezes você esquece de fazer isso, né? E vai lá dizer que você só não gostou, mas, né? Acho que mudando um pouquinho, não o tema, mas uma outra janelinha, talvez, dessa sala. E aí, uma perguntinha sobre o âmbito educacional brasileiro. E aí também pensando, acho que não só em publicidade, mas negócios, publicidade e algumas faculdades em si. E né, acho que te conheço um pouco e sei que você dá aula tanto na ESPM, né, Escola Superior de Propaganda e Marketing, aqui em São Paulo e também no INSPER. E assim, eu vou fazer uma pergunta muito genérica, sendo bem honesto. Mas por que dar aula? Qual é o seu objetivo? E aí né, a gente pode pensar desde o objetivo pessoal, ou enfim, até profissional, mas de formar pessoas e impactar. E aí, né, acho que de antemão, eu fui seu aluno e fui impactado por você. Porque acho Pelo menos que... eu fico feliz. Porque acho que se eu trabalho com o que eu trabalho hoje, se eu procuro fazer a coisa certa, né, acho que tem várias pessoas que me impactaram, tem meu próprio mérito, mas eu sinto que você me impactou e me influenciou. Então, acho que qual é esse grande objetivo por trás de ser uma pessoa envolvida no sistema educacional? E eu acho que é uma pergunta difícil e talvez também de $1 milhão, mas se você puder só contar um pouquinho o porquê. Você sabe o que eu acho mais engraçado nessa história toda? É que assim, talvez tenha um lado meu até meio vocacional. Porque lá atrás, quando eu tinha 18 anos, eu tive um período dentro já no processo de ensino e poucas pessoas sabem disso, mas eu ensinava inglês para crianças, assim, dentro de uma escola, formalmente, né? E aí depois eu comecei a estudar na faculdade, aí fui seguindo para minha linha de formação. E esse foi simplesmente um fato de início, né? De quando você está começando a sua fase adulta. Então eu acho que tem um componente vocacional em mim, eu gosto desse processo. Mas por que está dentro do sistema educativo e por que eu fui para esse caminho? Se você conversar com as pessoas que me chamaram, me convidaram na SPM para fazer isso, eu jurava de pé junto que eu não queria dar aula de jeito nenhum, né? E assim, tenho várias pessoas que podem testemunhar isso. E eu não fiz mestrado porque eu objetivava naquele momento uma vida acadêmica. Eu fiz mestrado porque como eu venho de uma escola de gestão e negócios, eu queria entender melhor o lado mercadológico da coisa, então eu fui aprofundar esse estudo. Mas que normalmente é uma titulação necessária para você ir depois para a vida acadêmica. Eu acho que tem 3 pontos na minha resposta. Então, o primeiro deles é assim,
eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito de marketing e de vez em quando me incomoda a imagem que as pessoas têm de marketing, né? De ver o marketing só como marketing operacional e não reconhecer o lado estratégico do marketing. De ver o marketing simplesmente como uma maneira de manipulação mental e não perceber a qualidade de vida, de resposta, de soluções que uma atividade de marketing bem feita traz, de não perceber o que o marketing significa dentro de uma linha de frente das empresas, nessa junção entre o que a área comercial precisa e o que a área de desenvolvimento tem que entregar e o que a área de resultados precisa garantir. Então, uma das coisas que me levou à área educacional é ter uma porta de poder dizer para os meus alunos que tiverem afinidade com isso, o fato de que, assim, comunicação é muito legal e comunicação é uma variável muito importante, né? Mas o marketing é muito mais do que isso. E dentro da perspectiva de negócios, o marketing tem uma responsabilidade dentro de resultado que é muito forte. E você mesmo já me ouviu falar isso mais de uma vez, quer dizer assim, eu fazer alguma coisa e tentar te empurrar para comprar é muito longe para mim da definição de um bom profissional de marketing, né? De verdade, eu acho que um bom profissional de marketing, ele traz para dentro da empresa os olhos do mercado. Ele não faz ele faz a ponte, mas ele não faz o processo contrário, normalmente. Então, estar do lado educacional tem o lado de poder tentar mostrar para as pessoas isso, sabe? É do tipo, não, eu entendo qual é o tamanho desse negócio, eu entendo que isso pode trazer resultado. Se não puder trazer resultado, infelizmente, talvez eu não tenha um negócio naquele segmento ou uma resposta para aquilo naquele momento, né? Esse é um ponto. O segundo é um lado de que, conforme você vai ganhando mais tempo e mais experiência de carreira, e o mundo vai mudando, eu acho que estar dentro do sistema educacional é uma forma de se desafiar, mas ao mesmo tempo de se forçar a estar atualizado mais rapidamente, porque o aluno é a geração que está chegando. E ele não vem com viés, ele não viveu a história passada, ele vive este mundo. E ele te pergunta coisas que às vezes você fala, não sei como isso encaixa no que eu já tinha na minha cabeça, mas me dá uns 2 dias para eu tentar descobrir de onde vem isso. Então, assim, é uma forma de se manter atualizado que eu acho que você não tem em nenhum outro lugar. E porque você tem, olhando para você, sei lá, 30, 40, 50 pessoas, tá? Nem todo mundo tá tão preocupado assim com a sua disciplina, mas você vai ter uns 20% ali que vão falar, mas isso conecta nisso como, né? Então, isso é muito legal. Então, tem um lado meio pessoal de falar, essa é uma forma interessante de me manter atualizada, né? Tem essa questão do marketing, aí tem um terceiro ponto, que é essa troca de poder te dizer que assim, o marketing teve essa trajetória, eu vivi este pedaço de experiência. E talvez as suas não vão ser as mesmas, mas se eu puder trocar com você e te dizer quais foram as minhas, para que você possa construir sobre isso é muito legal, é meio a sensação, o que eu faço com tudo isso? Como é que eu ajudo as coisas a continuarem sendo construídas a partir da minha experiência? Então, acho que são esses 3 pontos, essa troca, né? Porque a gente tem uma falsa sensação hoje em dia de que, assim, eu não preciso do passado, né? Mas lá atrás, muito tempo, alguém me disse que cada vez que você não conhece alguma coisa, você repete o fato. E essa questão, o círculo virtuoso, tudo bem, mas o círculo vicioso me incomoda. Então, eu sempre acredito que se você tiver a fim de uma troca, você pode construir muito mais rápido do que se tivesse que sair do zero de novo, né? Então, acho que são esses 3 pontos, mas acima de tudo, esse prazer de fazer as pessoas raciocinarem marketing sobre uma perspectiva mais de negócio do que só de operação, sabe? E um ganchinho dessa pergunta, como você vê o ensino brasileiro? Será que ele está conseguindo fazer isso ou não? E acho que, claro, você vai ter muito mais propriedade para falar sobre onde você atua, né? Mas, num geral. É tão difícil responder essa pergunta hoje, Alan, porque nesse momento eu vejo o ensino, não o ensino brasileiro. Eu vejo o ensino passando por uma transformação. Então, assim, não me assusta, porque eu acho que a transformação é a constante do mundo, né? E você vai ter novas tecnologias, novas relações, as coisas vão se transformar, né? Eu acho que o aprendizado é sempre necessário. Eu acho que essa sensação visual que as mídias sociais nos trazem hoje de falso conhecimento é um pouco perigoso, sabe? Me parece meio a parábola do Platão, né? Eu começo a ver as sombras e estou esquecendo de ver a realidade. Isso me dá um pouco de medo.
Agora, se o ensino vai seguir pela forma como ele veio até hoje, eu não tenho essa resposta. Eu espero fortemente, né, que os colegas da área realmente de educação e pedagogia estejam nesse momento, né, avaliando todas as possíveis vertentes. Mas se a gente entender educação como um processo de conexão de valor, como um processo de questionamento para construir ou poder transformar o que eu tenho de realidade em alguma coisa melhor, ou poder agregar valor dentro disso, né? Eu acho que eu vejo tentativas sinceras e honestas de continuar construindo esse valor e de facilitar a atuação profissional dos jovens que estão aqui hoje entrando dentro do mercado de trabalho, né? E eu acho que um desafio muito grande em evitar essa questão de você construir um ciclo próprio, uma imagem própria, sem entender que você é parte de um todo e que você deveria passar o bastão para frente para uma continuidade e não de ter mini ciclos que acabam do tipo te mantendo muito mais nos mesmos lugares e evoluindo mais devagar do que quando você tem um todo indo para frente. Então assim, eu acho que uma dificuldade muito grande em fazer as pessoas se perceberem como profissionais que têm que estar olhando todo para uma mesma visão nessa construção. Acho que a gente vive momentos hoje muito individualistas e de histórias muito individuais. E eu acho que tudo bem, porque é isso aí, a gente vive uma era onde, né, cada um está contando a sua história. Mas acho que o ensino tem um pouco o desafio de fazer as pessoas falarem, então legal, você conta a sua história, mas você tem que contar a sua história dentro de uma novela que está acontecendo, você não é um protagonista sozinho ali dentro da história. Então, eu acho que o ensino, se a gente for pensar em ensino brasileiro como um todo, é muito grande, né? E aí acho que não cabe a gente barrar no lado político de falar da parte de formação, mas eu acho que isso já nos impacta. Então assim, a gente já vem com problemas não, mas a gente já vem com dificuldades de formação que vão impactar o aprendizado superior. Mas acho que o ensino superior passa por uma grande transformação, mas vem tentando se desafiar no sentido de como é que eu te preparo para chegar no mercado de trabalho numa maneira que você consiga enfrentar os desafios que você vai enfrentar e trazer resultado, né? Então, só que eu acho que hoje a gente discute muito o tipo de metodologia, como é que eu consigo te trazer essa formação, como é que eu consigo te dar uma base para tomada de decisão, sem que seja especificamente o que você acha, mas na verdade, quais são os modelos que te ajudam e que variáveis você precisa saber para ir aprendendo a trazer resultado e a tomar decisão, né? E eu acho que a gente tem escolas muito boas fazendo isso ainda no Brasil. Nas minhas experiências hoje já acadêmicas, mas com outras universidades fora do país, eu percebo que o nosso ensino não fica atrás. Então, se a gente tiver uma crise de ensino, a gente está tendo uma crise de ensino mundial. Mas eu não vejo muita diferença por isso. Você sabe que recentemente eu tive um tempo em intercâmbio em uma escola americana e acompanhei várias aulas dentro da graduação e eu não vi programas nem bibliografias muito diferentes do que o Brasil usa, né? Não vi nem metodologias tão diferentes assim. Você pode ter infraestrutura de escola, uma infraestrutura de novo sociocultural um pouco diferenciada, mas do ponto de vista de o que estamos aprendendo, que bibliografia estamos usando, que modelos estão sendo trabalhados, não vejo o Brasil nas escolas que lideram esse processo de aprendizado, pelo menos em negócios, né, muito diferenciadas de outras escolas do mundo. E algumas vezes acho até que o Brasil usa esse lado de trabalhar diferentes ferramentas e diferentes possibilidades até melhor do que algumas universidades que ainda são muito padrão. Mas que eu acho que o ensino está passando por uma transformação e desse ponto de vista mundial, eu acho que sim, e não sei aonde a gente vai chegar, qual é o próximo ponto. Acho que a gente está vivendo isso agora. Cenas do próximo capítulo. Exato. Mari, a gente tá caminhando pro final e tem algo que eu tenho feito na primeira temporada também, que eu vou te fazer uma última pergunta e eu gostaria que você terminasse esse episódio da forma que você achar melhor. Então, de antemão, gostaria de te agradecer pela presença, por ter topado fazer parte do Desconstrói. Não é sobre somente eu ou você que estamos aqui, tem todo um trabalho por trás também, então nossos parceiros, a Matt Sounds Production e o Wiley Carvalho. E a última pergunta acho que também é bem simples, um pouco genérica, mas qual a principal mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas por aí? Em primeiro lugar, eu queria te agradecer porque
como você falou, a gente já se conhece há um tempo, né? É sempre muito legal esse relacionamento aluno-professor, profissional, continuar, né? E ter essa troca, então, do tipo, você traz perspectivas e já foi participar em aulas e dar o seu depoimento hoje profissional e ao mesmo tempo provavelmente já está inspirando outros alunos, né? E vendo que do tipo, olha, né, daqui desse banco você vai parar em outros, então eu acho que isso é muito legal. Eu também agradeço muito o fato de poder participar dessa primeira edição, então para mim é quase um feedback, assim, do tipo, em alguns momentos a gente faz coisas positivas, porque ainda tem gente querendo ouvir a gente, achando que a gente tem coisa interessante para falar. Então, de verdade, agradeço o seu tempo e o convite. E Alan, eu vou falar uma frase clichê, depois eu vou dizer o que eu ia dizer com ela, que é assim, cada vez mais, acho que quanto mais a minha história, né, vai crescendo, né, e quanto mais eu tenho experiência, eu acho que a gente precisa lembrar que a vida não acontece de forma serial, ela acontece de forma paralela, né? Então, claro que em momentos diferentes da vida a gente tem focos muito diferentes. Mas, em geral, a gente precisa sim buscar equilíbrio. E eu tenho muito medo porque eu acho que esse mundo de hoje, né, cada vez mais força a gente contra o equilíbrio. E eu quero dizer entre o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional e coisas que são importantes para você. Então, de vez em quando, parar e refletir assim, tá, eu queria mesmo o que para mim, né? E o que me faz feliz? E não tem muito problema você dizer assim, mas sei lá, o que eu queria quando eu tinha 20 anos não é mais o que eu quero quando eu tenho 25. Tá tudo bem. Mas acho que de vez em quando a gente tem que parar e se perguntar se a gente está indo só no piloto automático, porque de vez em quando você pisca também, passou 5 anos e você fala, né, do tipo, por que eu tô aqui mesmo, né? Acho que esse é um primeiro ponto. O segundo é o que a minha mãe dizia, que hoje talvez eu entenda melhor, que é do tipo, sentir o seu coração, que é um pouco você sentir aquele prazer no que você está no que você tá fazendo. Porque muitas vezes a gente se obriga, porque a gente quer, por uma certa ambição profissional, de cargo, de dinheiro, de sucesso, de exposição, a gente se obriga a estar em algumas posições que no final do dia a gente não está feliz. E aí a gente precisa lembrar que existem outras possibilidades, que você pode chegar naquela exposição, naquele sucesso, né, seja lá o que você quer conquistar, em outros lugares e se sentindo feliz. Quer dizer, se você não está feliz é porque alguma coisa provavelmente está te incomodando num ponto muito importante, que ou é valor, ou é sentimento, né? Então, eu acho que assim, não vale... acho que as gerações atuais já são mais claras em relação a isso do que eram as antigas, né? Mas eu vejo, às vezes, essa neurose do mundo inteiro deixando todo mundo muito, muito perdido. Então, acho que de vez em quando a gente precisa ter os momentos de falar, tá... nem que sejam uns 3 momentos no ano, mas quais são os momentos que eu me reconecto comigo mesmo e me pergunto se eu tô feliz? E se a resposta é não tô, porque também existe isso, né? Hoje em dia parece que a gente nunca tá satisfeito com nada, a gente precisa ponderar o seguinte, mas é que eu tô querendo muito e tô sonhando, ou de verdade tem alguma coisa me incomodando, né? E se alguma coisa estiver incomodando, o negócio não vai jogar tudo pra cima, mas a questão tá legal, então o que eu vou fazer, né? Pra resolver isso. Eu acho que a gente precisa um pouco ir buscando esse equilíbrio, porque senão você pisca, né? E de repente tem algumas coisas que eram importantes para você fazer e você não fez. Então, assim, se você sonhava em fazer, sei lá, um curso lá fora, a sua carreira está indo bem. Talvez não seja o momento de parar, mas então quando pode ser? Qual vai ser o seu próximo momento de verificação? Porque se você curtiria fazer isso agora, talvez você tenha que fazer, mas vai requerer um pouco de coragem, um pouco de ousadia. E às vezes uma questão de momento, porque tem horas que não dá, né? Mas acho que assim, é isso, não esquecer dessa paz consigo mesmo, sabe? Às vezes só o sucesso, só a exposição, no final do dia pode continuar não te significando nada pra você. E aí eu acho que é importante você acessar a sua verdade, sabe?